Olá, pessoal, meus amigos, minhas amigas. O SaraCast, no seu terceiro episódio, está aqui começando mais uma vez. E hoje temos a alegria de ter mais um dos diretores do Sara aqui no Brasil, que é o Cássio Vieira. Tudo bem, Cássio? Boa tarde. Tudo bom, Marinho? Que legal. Então, eu sou Mário Sérgio de Góes, estou falando aqui de São José do Rio Preto. Há muitos anos que eu estou morando aqui. E atualmente estou pastoreando uma igreja local, uma pequena igreja que começou há pouco tempo, recém-organizada, também servindo no Ministério Sara e outros ministérios interconfessionais, aí ajudando liderança, no discipulado, evangelismo e no dia a dia, cuidando também da vida da casa. Há mais ou menos um ano e pouco que eu fiquei viúvo, sem a minha querida esposa, Priscila. E agora estamos com meus dois filhos recomeçando a vida, recalculando a rota, e Deus tem nos abençoado e nos confortado, dado forças para continuar. Muito bem. Cássio, fala um pouquinho de onde você está, onde você vive, como é que você está? Fala aí um pouquinho. Ok, graças a Deus, tudo bem, Marinho. Eu sou curitibano, casado com a Andréia, já há mais de 30 anos, que também é curitibana. Temos dois filhos curitibanos também. É, Somos Curitibano, turistas. tudo coxa branca. Moramos, moramos por muito tempo também no Rio Grande do Sul e agora há 15 anos aqui em Campinas. Então, eu faço parte da equipe pastoral da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Campinas. Muito bom. Que legal. Hoje o nosso episódio do SaraCast. Estamos numa jornada aí, conhecendo um pouco mais sobre o SARA, objetivos, a visão, a missão, como é que a gente caminha e como é que a gente tem procurado servir os pastores e pastoras do Brasil, é, através de mentoria e de cuidado mútuo, de não ficar sozinho, incentivar sempre pastores e pastoras a caminhar com amigos, com um grupo e se fortalecer. Muito bom. Hoje o nosso tema é o retiro de mentoria do Sara. Esse é o assunto nosso aqui, que a gente vai prosear, bater um papinho e você vai nos ajudar a isso. Eu queria, então, por favor, Cássio, se prepara. Primeira pergunta aí para a gente conversar. Desde lá do começo do Sara, 2013, Uhum. os retiros foram e são ainda muito importantes para a nossa proposta de cuidado, né, de pastor, de pastora. E a gente fez várias tentativas, tal, de modelos. Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, esses retiros, como é que foi. O pessoal conhecer um pouquinho da gente, da nossa caminhada aí. Legal. Bom, acho assim, uma coisa curiosa é que no primeiro retiro eu não estava, que estava você e o Pezini, né? Que Foi é aqui em que São esse é José do um Rio Preto. em São José do Rio Preto, que é um primeiro formato já que tinha uma ênfase grande de leitura de livros, Quatro de livros tinha que ler antes. sabe, num formato que depois vocês perceberam que de repente não seria o formato mais adequado aqui no Brasil, né? Acho que é isso, né, Marinho? Essa foi uma constatação. Então foi sendo reformulado e aí a gente entendeu que precisava privilegiar um ambiente de um retiro de espiritualidade e que as coisas acontecessem num ambiente de retiro. E eu fico pensando hoje, todos esses anos depois, é justamente retomar o ritmo de Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, Jesus habitualmente fazia retiros, pequenos retiros. Então é aquele ritmo. Ele estava na multidão, ficava com os discípulos e depois ele ficava na solitude em retiro. Era o Depois ele ritmo dele. voltava para os discípulos, depois voltava para a multidão. Então, já que a gente quer replicar o estilo de vida de Jesus, e essa é uma das propostas do Sara, né? O retiro não é uma inovação, por assim dizer, né? Hoje eu enxergo o retiro como um ajuste do ritmo.
que é um ritmo saudável para o pastor. O pastor precisa ter pequenos retiros ao longo do ano, É e verdade. talvez um grande retiro ou dois ao longo do ano. Então, a proposta do Sara, nós chegamos nesse formato de dois retiros no ano, um em cada semestre. O retiro, ele privilegia algumas coisas. Por exemplo, ele é um ambiente da prática das disciplinas espirituais, né? É, a programação favorece e procura caminhar nessa direção. Todo o conteúdo é visto nesse ambiente, né? Nesse ambiente. Então, eu lembro dos primeiros retiros que nós fizemos lá em Quatro Barras, né? Que nós tínhamos práticas assim mais radicais. Hoje ficou um pouco mais leve, eu acho. Ainda mais no tempo Mas acho frio, né? eu acho que os pastores agora, né, é, vão conseguir fazer com mais tranquilidade. Mas nossos primeiros retiros a gente iniciava às 6 da manhã, às vezes 0 grau, No né? escuro. No escuro, com caminhada contemplativa. Eu lembro, Marinho, que alguns que vieram participar desse primeiro formato acharam que era uma pegadinha a caminhada contemplativa às 6 da manhã, por causa do frio e da Ah, escuridão. acharam que era uma brincadeirinha. Isso, mas resolveram apostar, então apareceram de edredom. E isso, só o rostinho de fora, né? E obviamente eu tava só de bermuda e uma camisa. Alguns colegas vinham de regiões muito quentes, né? Os cariocas. A gente lembra do Joca que veio lá do Acre, né? Nossa, para ele era um frio Nossa, ele tremia, tadinho, né? aconchegante. Estava acostumado lá no Acre, aí chega no frio de Curitiba. Os Mas eu acho cariocas quase que, morriam. mas eu acho que era esse início foi muito legal porque mostrava o nosso desejo de uma radicalidade no segmento de Jesus. A gente queria replicar o estilo de vida dele. Que legal. E foi tempo assim muito importante. Então, nós tínhamos uma proposta de leitura e nós percebemos também que precisávamos privilegiar esse tema da formação espiritual, porque era o grande déficit que a gente percebia já na vida dos pastores. Não era uma questão de performance, mas era mais uma questão eh, eh, de de ter uma identidade ou de ter um ministério que brotasse da experiência com Jesus, ou seja, um ministério a partir de ser discípulo e não uma coisa separada disso, não é? E- Exatamente. Muito bom. Puxa vida. A gente fica aqui conversando, batendo um papo, eu fico relembrando, né? Muitos episódios, alguns engraçados, mas Sim, também alguns momentos muito profundos, né? De encontro com sim, Deus, encontro com o outro, de transformação, renovo, e mudança radical do estilo de vida, até o casamento, o jeito de ser pastor, o impacto nas comunidades. Tem muitas sim. histórias bonitas, muitos Sim, eu acho testemunhos, que né? eu acho que assim, esse formato cria um ambiente de confessionalidade, de, de confiança. Então, os pastores percebem que é um ambiente seguro para poder abrir o coração. Perfeito. Então, acho que essa é uma das grandes marcas, né, Marinho, do retiro, é que a gente cria um ambiente que a gente forma uma comunidade de discípulos e que tem essa reciprocidade de confiança, de privacidade, se expor nas suas dores, nos seus sofrimentos, nas suas dúvidas, não é? Acho que uma segunda coisa é que a ideia do retiro é que ele fosse replicável na vida, ou seja, que tudo aquilo que a gente vê no retiro os pastores pudessem levar para o dia a dia. Do dia a Então, dia, as exatamente. disciplinas, a liturgia, né, de como você construiu a liturgia do dia, as orações da manhã, as orações da noite, todas essas práticas, o retiro ele é replicável.
Então, tudo que acontece no retiro é também uma proposta para ser replicado na vida. Eu Por acho que isso isso, também é eu já importante. faço a segunda pergunta, que você já está entrando nela aí. Eu acho que a gente vai misturando aqui o bate-papo, porque está Uhum. tão entranhado na gente, né? Ah, falar sobre o principal objetivo de um retiro de mentoria do Sara. A gente tem feito essa Uhum. proposta de os núcleos regionais realizarem pelo menos os dois retiros no ano, perseguir esse alvo, dois momentos, duas paradas estratégicas. Mas nós temos um objetivo. Por que isso? Você falar um pouquinho sobre o retiro de mentoria, mas o grande objetivo. Você já começou a falar um pouquinho, mas pode seguir na caminhada aí. É, uma coisa que, então, voltar, é que uma coisa que nós detectamos que é esse déficit na formação espiritual dos pastores. Isso aí é recorrente até hoje, né, Marinho? Até hoje. Mas lá, muitos anos atrás, a gente já tinha detectado isso. Então, nós precisávamos de vamos pensar assim, de um ambiente, de um instrumento para fazer a formação espiritual dos pastores. Ao mesmo tempo que criasse um ambiente para que eles pudessem ser tratados. Então, nesse sentido, o retiro do Sara não é exatamente um retiro para terapia, não é? Ok. É um retiro para formação. Por quê? Quando a gente fala de terapia, a gente está falando de intervenção bem pontual. Quando a gente está falando de formação, a gente está falando de realinhar a vida para sempre. É colocar o trem no trilho. Isso mesmo. Um Então, a gente alinhamento, balanceamento. Isso. A gente quer trabalhar numa coisa que é, transforme, ressignifique a vida do pastor e não uma intervenção para ele ter um bem-estar momentâneo, por assim dizer. Ok. Um alívio, né? Não que o retiro do Sara não tem uma dimensão terapêutica. A gente vê isso todo retiro. Tem um Tem renovo, né? cura, muita cura. Cura física, cura emocional, cura dos casamentos, sabe? Tem muita cura, mas essa cura acontece, essa terapia acontece num ambiente de formação. Ou seja, de que o pastor não seja um dependente dos retiros para fazer uma terapia, mas que ele seja treinado, formado para dar conta das situações da vida e também, no segundo momento, poder ajudar outros nessa mesma caminhada. Então, por isso que é importante a gente formar, e é essa a ênfase. Eu imagino que muitos pastores, quando pensam no Sara, pensam que o Sara é para pastores doentes, e não é. O Sara é para pastores que querem mudança de vida, para pastores que queiram uma vida de maior profundidade como discípulo e como ministério, sabe? Eventualmente chegam muitos pastores quebrados, mas o Sara não é para pastor doente, o Sara é para pastor que quer mudança de vida. Certo. Então, o retiro do Sara não é uma terapia, trazer alívio ou resolver problemas, embora isso aconteça, mas ele é para formar, eu diria assim, novos pastores, para mudar a cultura do ministério pastoral que até então a gente percebe em grande parte no Brasil, né? Uma cultura de manutenção, uma cultura de trabalho individual, uma cultura de indisciplina, É muita pressa, correria, para novos produtividade, pastores. performance. Ah, Exatamente. aí tem todos esses caminhos, né? É por isso que a gente Sim, usa muito aquela famosa frase, uma longa caminhada na na mesma mesma direção. direção, né? Isso é formação, né? Processo de Exatamente. formação. Exatamente. Ah, Então, por exemplo, uma coisa que está em moda, né? A ideia do tempo sabático, né? De é, pastores tirar um tempo sabático. O que eu percebo, Marinho, é que, na verdade, a maioria esmagadora dos pastores não é tempo sabático, é uma licença para tratar da saúde, o que é muito umas férias diferente. prolongadas. Isso, ou seja, os pastores estão doentes e usam tempo sabático para serem curados.
O certo. tempo sabático não é para isso. O tempo sabático é para outra coisa. É para você reorganizar sua teologia, para você escrever, para você fazer outros cursos. É a Isso. mesma coisa Tanto é que a gente férias. vai fazer um episódio só sobre o Shabá, hein, aí para frente. Oh, Porque ele é legal. muito importante para nossa vida, né? Como Sara. Muito, muito, muito. Ah, Doentes. E as férias não deveria ser para isso, é sabe? verdade. Então, o retiro ele precisa ser encarado como formação, né? Não como um spa. Embora todo ambiente gere cura, né? Para Que quem já legal. participou, sabe disso. Pois é, é muito joia, muito joia. Estamos aqui revendo a história do Sara, você que está chegando aí para ouvir a gente da história dos retiros, desde 2013, e a gente está focando sobre o retiro, a importância do retiro, o objetivo do retiro, ah, algumas, alguns reconhecimentos que a gente foi tendo na caminhada, observações, e o Sara vem como uma proposta de tentar ajudar a melhorar a vida pastoral a partir do discipulado com Jesus mesmo, e não através da profissionalização do ministério e coisas desse tipo aí, né? Uhum. Ah, uma outra pergunta aqui, a gente vai afunilando, funilando e vai chegando a alguns detalhes, né? Mas você poderia detalhar, né? E a gente pode reagir aqui um pouquinho sobre alguns pontos, ô Cássio, muito importantes no programa do Uhum. retiro de mentoria. Por que fazemos o que fazemos nos dias em que estamos lá no retiro? Lembra que o nosso retiro ele começa às 16 horas da segunda-feira e vai até o almoço da quinta-feira. Então, Uhum. é um período um pouquinho mais longo do que um final de semana normalmente, né? E aí Uhum. tem alguns detalhes. E você poderia falar sobre esses detalhes, a importância deles. Sim, eu acho que o design maior tem a ver com isso, é formação. Então, como é formação, precisa ser algo que seja aplicável à vida, ao dia a dia dos pastores. Então, eu vou pontuar algumas coisas assim. A primeira coisa é você ter uma disciplina da liturgia do dia, de você dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Esse é um dos problemas. Os pastores ficam até de tarde nas mídias, sabe? Não dormem. O sono é fundamental. Então, uma das primeiras coisas que a gente regula no retiro é assim, Opa, deu uma congelada aí. a sua alimentação, comer no horário certo, comer o necessário. A gente fala assim que é como se fosse uma oração, né? Uma celebração, Jesus está presente ali. E a gente reorganizar isso, né? Também a gente reorganizar a devoção do dia, então a gente acorda fazendo a devoção, a caminhada contemplativa, a gente encerra com um tempo de devoção, então a gente organiza o dia, né, nesse ritmo, né, como a tradição da espiritualidade da igreja ensinou, né, de você marcar, é a prática da presença de Deus, né, ao longo Isso. do dia. Então, essas coisas ajudam o pastor a. Então, é importante isso no retiro. A segunda coisa, eu diria que são as propostas das práticas espirituais mais clássicas, não é? Voltar a orar, voltar a silenciar. Então, nós temos as práticas de silêncio todos os dias, o que é muito raro no estilo de vida dos pastores, né? É, nós temos tempos de létio divina, né? Uma forma de se aproximar das escrituras que quebra aquela ideia da de instrumentalização das É. escrituras, ou como você falou, né, da profissionalização, né? Muitos Muita pastores só produtividade oram. mental, né? Só produção.
muitos pastores só oram e só leem as escrituras para poder pregar, fazer estudo, né? E lá a gente volta a essa prática antiga da tradição da igreja, que é se alimentar da palavra, não é? Perfeito. Então, essas coisas foram feitas para ser replicadas no dia a dia. Muito bom. A gente tem também, dentro do retiro, a, a prática do louvor comunitário, né? Também. Isso. A Eu ia pontuar oração. isso da gente estar junto de novo como discípulo, não como pastor dirigindo as coisas, mas estar ali para abrir o coração, cantar de novo, como a gente não cantava mais, de poder formar comunidade, de ter alguém que você possa abrir o coração. E essa é uma proposta do SAR, que todos os pastores estejam numa mentoria de não caminhar mais sozinhos. E isso acontece no retiro como uma proposta, um desafio para o dia a dia do pastor, não é? Muito bom mesmo. Aí tem a questão também, mas não faz, não estuda nada? Estuda, pode falar sobre estudo. É, pensando no nosso tripé, então, que fala da devoção, que fala do cuidado, e o terceiro, que é do ministério, nós sempre estudamos algum livro assim de profundidade e relevância num ambiente que sermos pastores melhores, mais profundos, mais assertivos. Então, nós temos eu diria, nós temos uma bibliografia já definida e sempre atualizada, né, Marinho? De escritores e obras que realmente são importantes para que a gente possa exercer o ministério com excelência, com Normalmente, assertividade. os temas dos livros, eles caminham ou na prática da espiritualidade, como cooperando para a Sim, formação, ou também na área ministerial, cooperando para o exercício do pastorado, né? Há livros que exatamente. trabalham nesse binômio aí, né? Sim, Muito, muito jóia. E outra coisa importante sobre isso é que no Retiro do Sara, estou me lembrando aqui, é que a gente não traz um preletor de fora, né, para vir falar para a gente, né? isso. Mas é uma É que, comunidade de amigos fraternos que nós ministramos a partir da experiência pessoal. Então, seja o é, pastor de 40 anos de ministério, de 10 anos, de primeiro ano, a gente sabe, se ele está andando com Cristo, todos têm o que edificar a comunidade dos irmãos, né, dos sim. discípulos. Isso tem a ver de como nós nos enxergamos como SAR. O SAR é uma fraternidade. Não Perfeito. é uma conferência, não é um congresso, não é uma outra coisa a não ser uma fraternidade. E na fraternidade, nós cuidamos uns dos outros. Os que têm mais experiência, partindo com os que têm menos experiência, formando para que esses tenham mais experiência e possam atender outras pessoas. Então, a gente crê que aquilo mais simples que Jesus disse, onde os discípulos dele estiverem reunidos, Jesus está ali presente. Então, para mim, a grande beleza, né, de tudo que nós falamos do Retiro do Sara é que nós estamos reunidos como discípulos. Jesus está ali presente. E se Jesus está Maravilha. presente, tudo É é isso mesmo. possível. Tudo é possível. Legal. Pois bem, gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso momento, né? Nosso podcast chamado SaraCast, nosso terceiro episódio. E você viu que no segundo episódio a gente falou sobre o tripé do Sara e agora nós estamos vendo como que ele é importante para o retiro em termos de prática, de reforço, de alinhamento, né? De ajuste, daqueles que desejam realmente não se afastar da vida com Deus, né? Vamos dizer assim, querem nadar no lado mais fundo da piscina e não ficar no É. raso. É muito legal. E uma longa obediência na mesma direção. Gente, obrigado por estar aqui. E eu queria pedir ao Cássio que pudesse dar uma palavra de despedida, se você for deixar uma coisinha só, um ponto só desse SaraCast, o que você deixaria? E o pessoal está aí conhecendo um pouquinho sobre o nosso retiro. Eu diria assim, para aqueles que querem realmente replicar o estilo de vida de Jesus,
Jesus, da solitude para os discípulos, para a multidão. Então, eu diria que o retiro não é uma opção. O retiro é um estilo de vida que imita o próprio Jesus. Muito bom. Gente, você pode acessar o nosso site, sara.org.br, tem mais informações. Lá também tem alguns retiros que já estão abertos, se você desejar participar, é só fazer a sua inscrição, lá tem todas as informações. E nós estamos aqui desafiando todos que nos ouvem. Seja amigo de Deus, seja amigo dos livros, seja amigo de amigos e seja amigo de você mesmo. Autocuidado. Então, um grande abraço, obrigado, Cássio, Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Amém, obrigado, abraço, tchau.